Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o senador Paim pela iniciativa de promover essa audiência. Nós entendemos que é um tema importante, principalmente porque nós estamos discutindo segurança do trabalho no serviço público e nós sabemos que é uma questão ainda por ser resolvida no âmbito do serviço público. Então, por isso, eu acho que a audiência ela se reveste de uma importância ainda maior. Queria cumprimentar a todos os colegas que estão aqui à mesa, na pessoa do meu amigo e colega Francisco Machado, que é presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Bom, eu quero começar essa minha fala, talvez colocando uma questão óbvia, mas que acho que, para o momento, ela é importante. O entendimento de que o trabalho ele é potencialmente patológico. Qualquer que seja a atividade que se desenvolva, existe ali um potencial para gerar acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Se nós temos essa compreensão, naturalmente que a primeira questão que vem é como evitar essas patologias, como evitar esses acidentes que podem decorrer do exercício normal da atividade laboral. E uma outra coisa importante, conforme já foi dito pelo colega Delfino. Inicialmente, havia um entendimento que, ao se falar em acidentes ou doenças ligadas ao trabalho, essa era uma questão restrita ao mundo industrial. Ou seja, como tratar essa questão do serviço público? O serviço público é uma atividade essencialmente administrativa, não há por que se preocupar em relação a isso. E os números que já foram aqui mostrados, dando conta de uma quantidade significativa de pessoas que adoecem, se acidentam, se aposentam no serviço público, confirma essa visão de que o trabalho, seja ele qual for, ele tem potencial para provocar acidentes e doenças ocupacionais. O colega permite uma parte? Sim. E olha que esses números são apenas do federal. Se nós levantarmos os estaduais, os municipais e do Distrito Federal, nós brasileiros vamos ficar chocados. Muito bem. Então, essa colocação é apenas para justificar a importância de termos um sistema funcionando no serviço público que procure efetivamente fazer o acompanhamento, o monitoramento e a prevenção dos acidentes para que a prestação de serviço do serviço público não venha a ser, digamos assim, afetada em função desses afastamentos que ocorrem. Para justificar isso que eu falei, ou seja, de que o trabalho ele realmente pode provocar doenças e acidentes do trabalho, alguns dados. De acordo com a OIT, nós temos, por ano, cerca de 2.034.000 mortes de pessoas, de trabalhadores no mundo em decorrência de acidentes e doenças do trabalho. Isso significa que por dia morrem mais de 5.500 pessoas afetadas por acidentes e doenças ocupacionais. Aqui no Brasil, o último dado que está consolidado do Ministério da Previdência e Assistência Social dão conta de que em 2011 ocorreram 734.164 acidentes no Brasil e quase 3.000 pessoas vieram a falecer em função desses eventos. Bom, esse quadro termina criando o quê? Além, é claro, de todo o sofrimento e o drama social das famílias aqui envolvidas, nós temos impactos negativos no sistema previdenciário. Todo trabalhador, todo servidor que se afasta a partir de um certo período, ele vai recorrer à Previdência, buscando os chamados benefícios previdenciários. No âmbito da Previdência Social, um trabalhador, depois de 15 dias afastado em função de um acidente, ele vai recorrer à Previdência buscando o que se chama de auxílio-doença. Se esse trabalhador ainda jovem se tornar inválido, ele vai se aposentar precocemente. Ele vai deixar de contribuir com a Previdência e vai passar a receber da Previdência. Uma outra questão importante é o aumento do custo de produção das empresas e da prestação de serviço do serviço público. Eu tive lá no estado de Goiás, por 2 anos e 3 meses, eu coordenei o SESMIT, que é o Departamento de Gerência de Segurança do Trabalho nas empresas, dos órgãos, enfim, coordenei o SESMIT da Secretaria de Educação do estado de Goiás.
E nós fizemos um levantamento e constatamos isso em 2007, que 10 mil pessoas se afastavam por ano por problemas de doenças e acidentes. Não é? Agora, o serviço não pode parar, então tem que haver reposição. Né? Isso gera um aumento no custo. Nas empresas privadas, da mesma forma. Uma outra questão que decorre disso é que eu vou ter mais pessoas, né, sendo atendidas pelos centros de reabilitação. Naturalmente que para o país, para os trabalhadores, tudo é gasto. Além naturalmente do impacto negativo direto na pessoa, que é a perda maior, ainda vem o gasto. Tem a questão econômica. Me permita que eu faça essa parte, e depois não tem dinheiro para pagar os aposentados. Que é uma briga histórica. É uma equação que leva a um produto indefinido, né? Então, o que acontece? Você vai ter mais pessoas afastadas, mais pessoas tendo que ser reabilitadas. Por quê? Quanto mais tempo essas pessoas ficarem afastadas, mais gasto para a Previdência, mais gasto para as empresas e para os órgãos públicos. Então, é interessante que elas retornem rapidamente, né? Também para a pessoa. Ninguém gosta de ficar em casa, né, jogando dominó. As pessoas querem produzir, né? Mas, às vezes, em função das condições que lhes são oferecidas no local de trabalho, elas terminam tendo que ficar em casa. E aí, senador, você estava falando da questão dos gastos, todos os levantamentos que a gente pesquisa dão conta que, em média, aqui no caso, não só do Brasil, gasta-se em torno de 4% do PIB com essas questões de acidentes e doenças ocupacionais. Por haver falha lá no começo, lá na prevenção, a gente termina pagando uma conta muito alta. Bom, então, diante desse cenário, né, o que existe em matéria de segurança e saúde do trabalhador no Brasil? Então, nós podemos olhar dessa forma. No setor privado, desde 1943, a CLT já trazia, né, uma preocupação com essa matéria. Já estabelecia algumas condições que deveriam ser cumpridas pelo empregador ao se contratar um empregado. Quando eu contrato um empregado, lá no meu contrato diz o que ele tem que fazer, ou seja, quais são as suas obrigações, da mesma forma do empregador, mas quando eu contrato um empregado, eu não tenho o direito de colocá-lo numa situação perigosa, né, ou sem a proteção devida. Não é? Muito bem. Em 77, uma lei federal, a 6.514, né, ampliou essa exigência lá na CLT e, naquela época, deu ao Ministério do Trabalho a autonomia para publicar as chamadas normas regulamentadoras, que deveriam, de forma mais especializada, regulamentar as condições de segurança em várias atividades. Essa norma, no caso a NR4, ela criou o chamado SESMIT, que é o Departamento de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, que as empresas têm obrigação de ter, dependendo da quantidade de empregados e do grau de risco da sua atividade. As empresas, elas podem ser notificadas pelo Ministério do Trabalho, sofrer graves penalidades se não tiver esses profissionais. É obrigação das empresas ter esses profissionais. Tem também a Lei Previdenciária 8.213/91, que estabelece as coberturas previdenciárias, né? Como já foi dito aqui, o Ministério da Previdência tem estatísticas bem fartas, dando informações dos acidentes, das doenças, das pensões por morte, inclusive identificando lá nos acidentes quais foram as partes do corpo que foram mais atingidas. Isso é detalhado, esse levantamento, né? E existe a fiscalização do Ministério do Trabalho, que naturalmente tem dificuldades, mas ela existe, tá certo? E as empresas sabem que, não cumprindo com as normas, podem, por meio de uma fiscalização, ter graves problemas. Uma outra questão que é mais recente, que é o FAP, que é o Fator Acidentário Previdenciário, articulado com o NETEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico. Isso terminou obrigando as empresas a investir mais ainda em segurança do trabalho. Porque o governo falou assim, nossa, vocês estão me dando muito prejuízo na Previdência. Eu vou criar um mecanismo de obrigar vocês a investir em segurança do trabalho. E aí fez um estudo da seguinte forma, de forma resumida. Pegou um grupo X lá de empresas, a média de acidentes é de 10, por exemplo. Quem tiver na média, o FAP, que é um fator, vai ser 1. Você vai continuar pagando, você já pagava. Mas se você acidentar mais da média, você pode dobrar. E se você acidentar abaixo da média, vai pagar metade. Quer dizer, é uma forma de pressionar. E no serviço público, como que é a situação? Bom, primeiro, acho que é importante colocar o seguinte, a diversidade em termos de contratos no serviço público. Você tem estatutários, comissionados e tem também seletistas. Começa por aí.
né? Hoje, segundo dados que eu levantei, nós somos mais ou menos 11 milhões em todo o Brasil. A maioria está nas prefeituras, depois nos estados e depois na União. O que nós temos ou não temos no serviço público em matéria de segurança do trabalho? Uma ausência de uma regulamentação geral nessa área de segurança do trabalho. Nós temos iniciativas isoladas e pontuais. O governo federal está aí com um sistema sendo montado, que chama CIAS, que é um sistema integrado de assistência, atenção à saúde do servidor público. Por exemplo, no estado de Goiás nós temos uma política de segurança para o serviço público. A Assembleia Legislativa, onde eu sou engenheiro de segurança do trabalho, nós acabamos de regulamentar isso, mas são iniciativas pontuais e que não conversam entre si, não é? Quem fiscaliza? Não tem definição em relação a isso. No estado de Goiás, quem tem fiscalizado o serviço público nessa matéria é o Ministério Público do estado de Goiás. Mas como é que é isso? Tem um promotor que fica disparando ofício para tudo quanto é lugar, mas você não tem um profissional lá que vai fiscalizar, que vai checar em loco como que é essa situação. Quem financia? Onde estão os recursos, né? E uma outra questão importante, os modelos que estão sendo montados em diversos órgãos públicos têm concepções diferentes, não é? Então, esse é um pouco o quadro do serviço público. Bom, então, diante desse cenário, surge um desafio para nós. O desafio, no nosso entendimento, é efetivamente ter um sistema de proteção da segurança e da saúde do trabalhador. Esse sistema, naturalmente, que ele deve atender pelo menos as seguintes ações. Primeiro, a prevenção, ou como costuma se chamar aqui no governo, a vigilância, ou seja, ter ações concretas nos locais de trabalho para prevenir os acidentes e as doenças ocupacionais. Isso significa dizer ter profissionais lá dentro, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, médicos do trabalho, todo o corpo necessário. Depois, a fiscalização. É preciso que alguém fiscalize, porque sem fiscalização há uma tendência de haver um relaxamento. Então é preciso que alguém fiscalize, e não pode ser eu me fiscalizando. Esse sistema também tem que ter ações de promoção da saúde do servidor, né? São campanhas, trabalhos que ajudam a levar informação para que o servidor cuide melhor da sua saúde. E uma outra questão é que tem que haver a perícia médica. Por quê? Quando a prevenção falha e o servidor fica doente ou se acidenta, alguém tem que dizer qual é a extensão disso, qual é a gravidade disso, porque ele vai ficar afastado. Isso vai afetar a empresa que ele trabalha, ou o órgão público, e a própria Previdência. Alguém tem que dizer, você deve trabalhar ou você tem que estar afastado. Você permite, ô... Pois não. Foi bom você colocar... Pode interagir que eu desconto o tempo tranquilo, não? E permite que outros possam dar um dinamismo maior para a audiência. Eu estava aqui falando para o doutor José Delfino, eu estou achando muito, muito interessante a audiência, viu? Porque é um tema, vidas, gastos e as sequelas. E que nós temos que caminhar para um grande entendimento para responder a isso. Quem ganha é o país, quem ganha é o povo brasileiro. Por favor, doutor José. Foi oportuno você colocar aí esses três aspectos, porque, por exemplo, no caso do Serviço Público Federal, o Ministério do Planejamento, desde 2006 para cá, começou a estruturar algumas ideias, criar setores para cuidar do assunto, que hoje já se tornou um departamento, né? Que nós comentamos aqui, está inclusive com o cargo vago, né? Eles realmente já começaram a fazer alguma coisa, mas eles começaram pela perícia médica. A perícia médica foi bastante trabalhada durante esse período, mas na segurança do trabalho, o que evita é a prevenção, é trabalho de engenharia. O médico... A palavra-chave é prevenção. Exatamente. O médico vem ao engenheiro, o médico do trabalho vem ao engenheiro e diz, olha, aquele ambiente está me produzindo doentes. O engenheiro vai lá e faz o trabalho de engenharia para que aquele ambiente não produza mais doentes. E, posteriormente, volta ao médico e verifica. Não, resolveu. Eu cito um exemplo típico. Eu trabalhei numa empresa privada e de grande porte, mais de 1.500 empregados, e o médico falava sempre, olha, aquela área lá de produção
está produzindo bastante acidentados, né? Doentes, problema de poeira. Então, a engenharia negociou com o empresário para colocar máquinas que puxasse toda aquela poeira. Exatamente. A poluição. Aí pouco tempo depois, o médico voltou a nós, engenheiros, olha, vocês resolveram um problema, mas agora tem que resolver outro. Qual? O barulho das máquinas, porque uma só não te fazia tanto barulho, mas numa sala com mais de 200... ia somando o barulho igual em estádio. Se botar uma pessoa lá gritando gol, ninguém escuta, mas se botar 60 mil gritando, né? Então a empresa disse, bom, vamos devagar, eu acabei de fazer um investimento muito grande, me dá um tempo aí para eu ter um fôlego, que eu vou investir agora na redução do barulho. Ou seja, a engenharia dialogando com a área de saúde no que diz respeito à prevenção. E se a gente fica somente em verificar os doentes, contabilizar os doentes, você nunca vai sair do mesmismo. E é isso que a gente luta. Tudo bem. Volta para o doutor Francisco. Uma parte agora do doutor José Roberto. Senador, o que ocorre muito na administração pública é que nós temos áreas estanques. Ou seja, aqui está se mostrando um viés típico do que ocorre no país. A área de medicina e a área de engenharia, que deviam trabalhar integrada num sistema. Isto também ocorre com a engenharia como um todo. As engenharias, elas se situam dentro de cada órgão, olhando para si, sem ter uma conversa em que amplia a sinergia. Uma integração. Um objetivo comum. Isso. Prevenção. Prevenção, e não só, também na feitura de projetos, na elaboração de planos, que isso tem sinergia. Nós temos menos recursos e mais obras dessa forma. Eu queria só reforçar isso que o José Delfino colocou, que efetivamente, digamos assim, a perna principal, se eu posso falar dessa forma, ou o pilar principal desse sistema é a prevenção, ou é a vigilância, como se costuma chamar no serviço público. Porque se isso for bem feito, a perícia vai trabalhar pouco, né? A previdência não vai gastar pouco, o serviço vai se manter efetivo, porque as pessoas estão trabalhando. Deu na mesa de 70 bi, alguém deu um dado de 70 bi aí. 75 bi que se gasta por ano. Por ano. Trabalho. Olhem só, 75 bi por ano de centro de trabalho. Mas assim, ao mesmo tempo, conforme falou o colega Luceno aqui, nós temos que ter uma visão ampla e sistêmica dessa situação, não é? A prevenção, com certeza, é a principal ação, atividade. Mas o sistema como um todo, ele se completa quando eu tenho corpo técnico para fazer esse trabalho de prevenção, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, enfermeiros do trabalho, etc. Mas eu também tenho a fiscalização, eu tenho que ter alguém para fiscalizar, para se certificar de que o serviço público está cumprindo com as regras que foram estabelecidas, né? E, por fim, nesse sistema, há que se prever também a questão da reabilitação, porque, infelizmente, por mais que sejam efetivos e eficientes os serviços de prevenção, invariavelmente alguém se acidenta ou adoece, e essa pessoa tem que retornar para o trabalho. Então, é preciso que haja essa previsão também da reabilitação. Mas eu quero dizer mais uma vez, a essência desse serviço é prevencionista, é a prevenção, é a forma mais efetiva, mais eficiente e mais barata de se garantir o trabalhador com saúde no seu local de trabalho. Bom, agora, tudo bem, eu mais ou menos propus alguma coisa que deve ser feita. Agora, como deve se fazer isso, né? Bom, eu não trouxe uma receita, trouxe questionamentos. Por exemplo, as pessoas comentam, né? É possível que as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que todos concordam, serem bastante efetivas e que se renovam com uma certa, não vou falar de certa rapidez, mas no tempo razoável, é possível que elas sejam aplicadas, estendidas ao serviço público?
Essa é uma questão. Se isso fosse possível, bastava se fazer uma lei de um único artigo. Cumpra-se as NRs para o serviço público. Pronto. Não é? Porque lá tem tudo. Hoje nós temos, salvo engano, 36 normas, não é? Que estabelecem critérios para várias atividades. Por exemplo, eu tenho uma norma só para serviço de saúde. Eu tenho uma norma só para construção civil. Eu tenho uma norma para N assuntos. Né? Então, a primeira questão, é possível? Se for possível, que se estude de uma forma legal e se transformar isso em realidade. Um outro caminho que se poderia tentar era elaborar uma lei geral de segurança e saúde do trabalho para o servidor público de uma forma geral. Não sei se isso é possível, sinceramente. Né? Ou seja, porque hoje nós temos, por exemplo, lá na Prefeitura de Goiânia... Quero dizer que tudo que vocês colocarem aqui, claro, mediante o debate, vai ficar como sugestão para essa comissão. E nós depois vamos interagir junto aos consultores da casa, que são de alto nível, para ver o que é possível. E aquilo que for possível, eu vou remeter a vocês, para vocês derem opinião, e quem sabe numa outra audiência a gente bate o martelo ou não em algumas propostas. O que nós temos hoje, senador, é o seguinte: cada prefeitura, estado, União, criando seus sistemas e regulamentando isso de uma forma totalmente diferente um do outro. E isso termina que a gente cria uma coxa de retalho em termos de marco regulatório. Então, isso cria uma série de dificuldades. Nós sabemos que muitos servidores, por exemplo, do Estado, às vezes estão à disposição do Senado ou da União. Então, como é que você trata dessas questões? Quando ele está lá, ele obedece a uma regulamentação? Quando ele volta, é outra? Como é que fica essa situação? Isso é fato. Sampaio, eu diria que um bom caminho seria o governo federal baixaria regras, diretrizes gerais que fosse utilizável no Estado, no município, no Distrito Federal, porque o federal não pode interferir na vida do Estado nem do município, mas ele pode dar diretrizes, ele pode dar regras gerais. E na área de segurança do trabalho, isso seria perfeitamente possível para evitar, como você está falando, um servidor aqui federal vai trabalhar numa prefeitura, lá ele vai seguir qual regra? A regra do município ou a regra do... Não, mas a questão das diretrizes gerais é tão clara que volto de novo a Santa Maria e o acidente, que tanto a Comissão da Câmara como o Senado, depois de ouvir muitos e muitos setores, chegou à conclusão que tinha que aprovar um tipo de uma CLT, ou consolidação de leis gerais para combater esse tipo de acidente. Então, tem lógica o que você está colocando. Pelo menos diretrizes gerais nós tínhamos que ter. E, claro, e cada município, como a nossa Constituição, né? Cada município faz daí a sua formatação, ou municipal ou estadual. Muito bem. Uma outra questão que eu trago é assim: se nenhuma daquelas duas anteriores forem possíveis, uma outra questão seria elaborar uma lei federal que exija de todos os órgãos públicos, né, que regulamente a sua política de segurança e saúde do trabalho. Se eu não consigo regulamentar de cima para baixo, eu digo, todo mundo é obrigado. A lei federal pode obrigar. Exatamente. O que acontece? A CLT diz, nenhuma empresa privada pode deixar de prestar proteção ao seu empregado em matéria de segurança e saúde do trabalho. E diz não só que é obrigatório, estabelece como, por meio das normas. No caso de uma lei federal, eu posso dizer, olha, todos os órgãos públicos do Brasil têm por obrigação ter isso em matéria de segurança do trabalho. Já seria um grande avanço, não é? E já encontrando uma forma de definir quem é que fiscaliza isso. Não pode o município fiscalizar o município, porque não vai resolver muita coisa. Por fim, se nada disso for feito, é deixar que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, de forma gradativa, encontre a forma de regulamentar essa matéria no âmbito de cada poder. Só que isso é muito temerário. Eu acho, na minha opinião, claro... Essa quarta, se ficar como está ali, vai ficar tudo como está. Aí não me agrada a quarta. Exatamente. Ali é só uma provocação. E eu estou envolvido ali, porque eu sou do Legislativo. Então, assim, eu, claro, do ponto de vista, eu não sou advogado, eu sou engenheiro, então... Mas, assim, para mim seria mais rápido, vamos cumprir as normas e acabou. Eu vou dar um dado aqui.
Lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, eu estou incumbido agora de fazer um laudo de insalubridade para alguns setores. Eu fui consultar a Procuradoria da Casa. Eu perguntei, escuta, eu vou seguir o que para fazer esse laudo? A NR15, que é uma nova Ministério do Trabalho? Eles me disseram, Então, você observa o quê? Que, embora as normas sejam, em tese, para empregados seletistas, muitos órgãos públicos, em alguns momentos, fazem uso delas, né? Nós mesmo lá, a nossa CIPA da Assembleia, nós regulamentamos, mas recepcionando quase que integralmente a NR5 do Ministério do Trabalho, só que usando um instrumento interno. Então, quer dizer, é uma situação complexa que eu acho que precisa ser resolvida e Sampaio, senador, se permite? Claro. Ainda tem um problema interessante, atualmente. Um analista faz concurso, ele, na hora que ele entra, tem que apresentar o seu CREA, dizendo que ele é engenheiro, que está regular na sua profissão e tudo. Na hora que o conselho vem ao governo e diz, não, ele não é engenheiro aqui, ele é analista. Só que ele, por ser engenheiro de segurança do trabalho, na hora que ele precisa fazer um laudo para definir se a pessoa vai ter o servidor vai ter periculosidade ou insalubridade, o governo vai atrás de quem? Quem que é engenheiro aí? Não, mas você acabou de dizer que eu sou analista, eu não sou engenheiro. Não, mas eu estou precisando. Então, fica um imbróglio muito complicado, que há necessidade urgente de se começar a discutir, pelo menos, senador. Então, só para finalizar, senador, eu entendo que, eu acho que a questão principal que se coloca é essa questão da regulamentação. E, preferencialmente, havendo uma ação que, no mínimo, obrigue todos os órgãos públicos a dispor do serviço de gerente de segurança do trabalho nos respectivos órgãos, como assim existe nas empresas privadas. O que nós percebemos? Será que um motorista de uma empresa privada ele tem uma situação diferente em matéria de disposição ocupacional de um motorista de um órgão público? Não, ambos são motoristas, ambos dirigem um carro. Não sei se cabe na mesma linha, porque eu também levantei hoje de manhã, quando dei uma entrevista sobre essa audiência, eu levantei a questão do motorista e, pelo que eu vi, Vossa Excelência concorda. O acidente de trabalho, quando você vem de casa para o emprego. De trajeto. É um acidente de trabalho. Sim, senhor. Será diferente do servidor público da área privada? Pois claro que não. Eu quero apenas concordar com Vossa Excelência, porque o próprio Supremo já decidiu e deu um checkmate aqui no Congresso. Ou vocês regulamentam o direito de greve, ou eu vou aplicar o mesmo direito de greve que hoje existe para a área privada. Não por falta de projeto. Eu apresentei há mais de 20 anos o projeto que regulamenta a situação do servidor público e reapresentei agora, mediante uma ampla discussão com os servidores, e está em debate aqui na Casa. Mas o Supremo vai acabar aplicando a lei seletista para o estatutário se nada for feito. Por absoluta ausência de regulamentação nossa, né? Então, ou seja, o que se conclui é que, historicamente, o servidor público, ele foi, digamos assim, deixado de lado, não tem merecido a mesma atenção que tem o empregado na iniciativa privada em matéria de proteção à sua segurança e à sua saúde, e isso não pode continuar. Queria só agradecer aqui a oportunidade e aproveitar só para dizer, senador, que nós estamos organizando aqui, em conjunto com a ANEST, provavelmente ainda esse ano lá em Goiânia, a primeira Conferência Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho do Serviço Público. A nossa intenção é convidar profissionais no Brasil inteiro que atuam nessa área no serviço público. Já estendo aqui convite a Vossa Excelência, né, para que nós possamos lá discutir essa realidade com mais profundidade e tentar tirar de lá algumas sugestões que possam, não digo a longo prazo, mas a médio prazo, nós termos uma situação no serviço público de organização e regulamentação dessa matéria. Muito obrigado. Tudo bem.